Oi, hoje eu queria falar rapidinho com você sobre um tema que está aí bombando na internet. E para isso eu vou fazer uso de uma reportagem que saiu na UOL, no site da UOL, desenvolvido pela Mariana Rudas. O nome da matéria é O que é cringe? Entenda embate entre as gerações Millennial e Z na web. Então o texto diz assim, eu queria ler rapidamente para você. Millennials, ou a geração Z. A internet virou palco na última semana de um embate entre duas gerações em torno de hábitos como tomar café da manhã, vestir calça skinny, usar Facebook e falar termos como boleto. No centro da disputa está a palavra cringe, sinônimo de mico ou vergonha alheia. De um lado, os milênios, pessoas nascidas entre os anos 1981 e 1995, e que mantêm em sua maioria os hábitos citados acima. Do outro lado, a geração Z, formada por jovens nascidos de 1996 a 2010 e que classificam tudo isso como cringe. Listas e testes surgiram para determinar de que lado você está. A disputa, que já rendeu uma porção de memes, começou com um tweet da estudante de psicologia e criadora do conteúdo Carol Rocha 33, conhecida também como Chulin, que perguntava o que os jovens da geração Z estavam cringe nos milênios. O cringe é o que nós achávamos cafona nos nossos pais, compara ela na entrevista. A ideia de fazer o tweet, segundo ela, seguiu a reflexão sobre o público do seu podcast. Imagina Juntas, o nome do podcast. Ela, que é milênio, afirma que sempre pesquisou sobre as gerações e que, apesar de seu programa focar os milênios, ela queria ouvir o público da geração Z. Queria saber o que eles achavam tão vergonhoso. A palavra cringe já estabelecia o conflito entre os grupos. O termo em inglês, apesar de existir há certo tempo e constar no dicionário, teve uma explosão em seu uso recentemente. Seu significado, que inclui vergonha e constrangimento, é agora usado de maneira geral como vergonha alheia. Então está estabelecida uma pauta que tem bombado na internet, gerado vídeos, memes, matérias como esta da UOL, para discutir e falar a respeito dessa geração já tida como ultrapassada, que nasceu em 1985 para cá. Eu, como sou do final da década de 1960, eu estou mais do que cringe, eu nem sei qual é a minha classificação. E é muito interessante, eu gosto de estar acompanhando, observando, percebendo as mudanças que ocorrem, tanto na tecnologia como na comunicação de valores e princípios. E acho isso, de alguma forma, muito interessante e absorvo muito dessas mudanças e tento acompanhá-las. No entanto, tudo isso me gera uma grande preocupação, porque isso pode ser, na verdade, um comportamento pejorativo, de uma reação a desprezar aquilo que, para alguns, já pode ser considerado ultrapassado. Se você desconsidera ou considera que assistir Friends é algo ultrapassado e, por exemplo, tomar café ou usar um tipo de calça jeans, tudo isso não vai fazer um grande efeito e não vai trazer grandes prejuízos na sua vida. Se você prefere outras séries mais atuais e mais relacionadas no seu conteúdo com a geração dita Z, estes que nasceram dos anos 2000 ou final dos anos 90 para cá. O problema disso tudo é que no bojo desse comportamento vem também um desprezo pelos valores, pelos princípios. E nós temos visto isso ser acentuado nas últimas décadas. Uma geração que quer se sobrepor a outra, negando princípios, valores. E nesse processo se descarta verdades absolutas. O problema disso tudo é que quando a gente trata aquilo que a geração anterior nos legou, a gente corre o risco de jogar fora também valores, princípios que podem nortear a nossa vida. Valores, princípios, morais que podem alterar a decisão ou as decisões da nossa vida. Eu tenho muita preocupação com esse movimento que me parece arrogante entre os jovens. Eu sei que isso não é novidade e que os jovens, de modo geral, no decorrer da história, se comportam assim. Mas me causa muita preocupação em ver
que isso está se dando numa velocidade muito grande, talvez por causa do fenômeno da internet. E como a gente vai estabelecendo uma sociedade feita por uma geração jovem que se vê como autossuficiente e que naturalmente tende a descartar aquilo que vem dos mais experimentados, que deveriam ser ouvidos, considerados, mesmo que sejam cringe. E talvez você veja esse meu comentário e pense assim, pastor, você está levando muito a sério, isso aí é só uma brincadeira, é uma forma da gente zoar a geração anterior. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito sim que isso é uma manifestação que revela aquilo que está nos corações de muitos jovens, que se veem muitas vezes como aqueles que estão inventando a roda, que são capazes de estabelecer para si mesmo parâmetros para a sua própria vida. E isso é um comportamento dessa geração, que olha para os mais velhos, que olha para os valores que são apresentados com uma ideia de refutação, querendo estabelecer para si novos ideais. Ideais, muitas vezes, que são personificados. Ou seja, onde as pessoas estabelecem as suas próprias vontades como parâmetros para a sua vida. E aquilo que passou, e aquilo que foi comunicado aos pais, e aquilo que foi comunicado à geração anterior. Isso é cringe. Eu posso descartar, eu posso desconsiderar. Isso serviu para você, mas não serve para mim. É muito sério. É muito sério quando a gente vai perdendo os nossos marcos referenciais. Eu acho que nós estamos diante de uma realidade, naquilo que nós chamamos o mundo ocidental, e diria mais, o mundo globalizado. Um processo de descarte daquilo que nos foi legado. Eu olho isso com muita preocupação. E talvez eu seja, por isso, cringe. E talvez você pense assim, não, pastor, você não entendeu. Não, Wilton, você não entendeu. As pessoas não são cringe. Cringe é o que elas gostam, o que elas falam, é como elas se vestem. Então tá. Então eu vou refazer a minha fala final. Eu acredito no Evangelho. Os meus valores, os meus princípios estão fundamentados no cristianismo. Daí advém tudo o que eu penso, tudo o que eu sou, todas as minhas decisões. Então chega uma outra conclusão. Além de que eu sou cringe, o Evangelho é cringe. O Evangelho é vergonha alheia. Vamos jogar isso fora e vamos começar de novo, a partir de novos valores e princípios que vão nortear o meu comportamento, os meus gostos, as minhas escolhas. É isso que essa geração quer fazer. Eu sou cringe. E o Evangelho? O Evangelho também é cringe. Se não, tome muito cuidado. Muito cuidado com o ato de descartar aquilo que lhe foi comunicado. Se você só descarta o tipo de calça, o hábito de tomar café ou não, isso não vai fazer diferença na sua vida. Mas olhe e preste atenção com humildade e perceba se junto com isso você não está descartando valores, princípios, que podem ser simplesmente o diferencial para a sua vida, que pode alterar o seu destino.